Noite de tensão em Caracas após troca de tiros intensa. Trump ameaçando a Groenlândia. Venezuela mandando prender aqueles que de alguma forma colaboraram com os Estados Unidos para a captura de Nicolás Maduro. Lula devendo vetar o projeto da anistia enviado pelo Congresso e TCU ameaçando reverter a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Tenho um laço nos animais! Pelo meu sangue! Pela minha honra e pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Na noite dessa segunda-feira, Caracas passou por novos momentos de tensão depois da incursão americana feita no domingo. Uma troca de tiro intensa aconteceu ali ao redor do palácio onde fica agora presidente da Venezuela. A primeiro momento, muito se falou de que poderia ser uma nova incursão americana ou até mesmo uma tentativa de tomada do poder. Mas a realidade é muito mais simples do que isso e até vergonhosa. Tudo isso aconteceu por conta de um drone civil que estava sobrevoando ali nas proximidades. Assustados, eles acabaram disparando contra esse drone e começaram a trocar tiros sem nem saber em que eles estavam atirando, né? Isso mostra como a incursão americana deixou eles desorientados, porque atacou a comunicação, atacou bases militares, acabou matando algumas pessoas importantes ali, mas também mostra o despreparo das forças venezuelanas, né? Muito embora a narrativa do Maduro sempre dissesse que a Venezuela estava pronta, sempre exaltasse as forças venezuelanas, as tecnologias que eles tinham, né? A gente viu na prática, não só nesse episódio, onde eles ficaram assustados com um drone civil, mas também no fato de eles não ter apresentado nenhuma resistência contra a incursão americana que aconteceu. Os Estados Unidos entrou e saiu como se tivesse entrado e saído do quintal da casa deles. Não tendo baixa, não perdendo equipamento. Basicamente, a Venezuela não apresentou nenhuma resistência e a gente vê o porquê nesse episódio do drone, né? Ainda falando sobre Venezuela, nessa semana saiu essa notícia aqui de que eles estão mandando prender aquelas pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas com a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. E desde quando os Estados Unidos fez essa incursão, prendeu o Maduro numa operação extremamente ousada e que foi um sucesso, o Trump vem dando declarações ambíguas sobre o tema, deixando uma certa incerteza do que vai de fato acontecer. Ora, ele diz que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela, garantindo uma transição tranquila e democrática. Ora, ele diz que, na verdade, quem vai assumir o país, temporariamente pelo menos, é a Dalcy Gonçalves, vice do ditador Nicolás Maduro, porque ela está disposta a atender ali os interesses americanos. É por isso que eu fico um tanto quanto cético em relação a mudanças de fato acontecerem ali na Venezuela com essa prisão de Nicolás Maduro. Por quê? Porque a Dalcy permanecendo no poder é de se esperar atitudes como essa. Porque ela não é uma outsider, uma pessoa de fora que assumiu ali após a queda do Maduro. Ela não é parte da oposição. Ela é vice do ditador. Ela faz parte do problema. Ela faz parte do sistema. Ela faz parte do regime. Ela se beneficia do regime. Então ela vai querer garantir a continuidade do regime. Até porque, como eu disse, ela faz parte do problema. Ela estava com o Maduro na fraude das eleições de 2024. Entendeu qual é o problema? Então, a única forma da Venezuela realmente acontecer, a única forma da Venezuela realmente ter uma mudança é através de uma administração dos americanos. Porque mesmo que a oposição assuma a posição que a Dalcy está nesse momento de presidente, a gente não pode imaginar que era o Maduro sozinho. Para chegar nesse ponto onde o regime toma conta completamente do país, a pessoa, o ditador ali, ele tem que instrumentalizar todo o Estado. Então a gente sabe que o Supremo da Venezuela está instrumentalizado, o Congresso da Venezuela está instrumentalizado, as Forças Armadas da Venezuela estão instrumentalizadas. Então, ainda que a oposição assuma, o que ela faria? Qual seria o poder coercitivo dessa oposição de promover alguma mudança efetiva? Ela não conseguiria promover mudanças nas Forças Armadas, porque quem impuiria essas mudanças? Ela não conseguiria promover mudanças no Congresso, porque o Supremo está comprado.
ela não conseguiria promover mudanças no Supremo, porque o Congresso está comprado. E toda essa casta se beneficia do regime. Então, não tem o que fazer a não ser uma intervenção externa, na minha opinião, fazendo uma limpa e dando um reset na Venezuela, um reset completo. Isso só é possível através de uma intervenção externa, na minha opinião, né? A gente saiu também a notícia de que o Brasil, a Colômbia, a Espanha e mais alguns outros países tinham soltado uma nota mostrando preocupação com a Venezuela, com essa intervenção americana, dizendo que, na verdade, essas questões deveriam ser resolvidas pelo povo venezuelano de maneira interna. Mas, como que isso seria resolvido internamente? Entende o meu ponto? Uma vez que todas as principais instituições que controlam um país estão instrumentalizadas pelo regime, como que isso seria resolvido internamente? A gente viu em 2024, os venezuelanos foram para as urnas, elegeram um novo presidente, disseram ali através do seu voto que não queriam mais o regime, mas não adiantou absolutamente nada. Então, a não ser que essa força externa venha e conduza essa transição, nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer. E ainda falando um pouco sobre essa nota, que nem estava na pauta aqui, é engraçado como que esses estados mostram preocupação com a intervenção americana e que isso e que aquilo, mas você não vê essa mesma indignação sobre os presos políticos, sobre os refugiados venezuelanos, sobre aquelas pessoas que precisam deixar os seus países e a sua família para viver em outro lugar, para ter um mínimo de dignidade, mesmo tendo formação. Você não vê esse tipo de nota. É por isso que me causa um pouco de repulsa à esquerda, no geral, porque é muita hipocrisia, é muita vontade de construir uma narrativa e defender um regime que oprime as pessoas, né? Então, fica aí a minha indignação com esse tipo de comportamento, principalmente por parte do presidente brasileiro, né? Uma pessoa que está nos representando lá fora e que, na verdade, exprime ali não a visão da população brasileira, mas a sua própria visão de mundo, deixando a gente aí mal com o cenário internacional e até com os próprios Estados Unidos ali, né? Estados Unidos, Europa, enfim. Indo para a próxima notícia sobre a ameaça do Trump em relação à Groenlândia. Logo depois dessa invasão americana, a gente está vendo que essa invasão americana teve muitas consequências, né? Muitas coisas saíram disso. O Trump deu uma nova declaração falando sobre a importância dos Estados Unidos ter a Groenlândia, falando que é necessário que os Estados Unidos tenham a Groenlândia por conta da sua segurança nacional e de que não tem nada a ver com os minerais e tudo que eles podem conseguir ali com aquele território, mas sim com a segurança nacional dos Estados Unidos. Ele diz que se você olhar ali, né, você vai ver que tem um monte de navio russo, submarino russo ali na costa da Groenlândia, e isso gerou, claro, uma reação da primeira-ministra ali da Dinamarca, que falou que essa declaração do presidente Trump é um desrespeito com a Groenlândia e com a Finlândia, porque os Estados Unidos, na verdade, já possuem acesso à Groenlândia, inclusive com uma organização ali militar, né, que envolve até mesmo a Inglaterra. Então eles já possuem acesso à Groenlândia e não faria sentido essa anexação da Groenlândia aos Estados Unidos, né? Até o que deixa um pouco ambíguo ali essa questão, né, do que o Trump realmente quer com a Groenlândia, se é só uma questão de segurança nacional ou se realmente tem a ver com os minerais. Mas, em 2019, essa história não é recente, né? Em 2019 o Trump já deu outras declarações sobre a vontade dos Estados Unidos de adquirir a Groenlândia, de anexar a Groenlândia. Inclusive o Trump cancelou uma viagem que tinha na Finlândia depois que a primeira-ministra ele disse que não havia nenhuma possibilidade de aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos e que eles não estavam dispostos ali a abrir mão desse território, né? Então o Trump já vem dando declarações e a gente sabe que o Trump ele tem dessas, né? Em 2019 ele foi a mesma época que ele estava falando que o Canadá seria o próximo estado americano e tentando forçar que um país inteiro fosse anexado aos Estados Unidos, né? Então a gente está vendo essa retórica do Trump
crescendo e vai crescer ainda mais depois desse sucesso que ele teve na Venezuela, né? Então, a gente está vendo ele bem falastrão após essa ação americana ali, né? Indo para a próxima notícia, falando um pouco agora sobre Brasil. Como aqui até o passado é incerto, o TCU está ameaçando reverter a decretação de liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central. Em dezembro de 2025, a gente já tinha visto o TCU solicitando explicações sobre o Banco Central não ter adotado medidas menos gravosas antes da liquidação do banco. Agora, nessa primeira semana de janeiro de 2026, a gente tem o TCU atuando novamente no caso, pedindo uma investigação sobre as motivações do Banco Central em relação à liquidação do banco. A gente está vendo, desde o início desse caso do Banco Master, uma classe política se movimentando para jogar o maior número de merda para debaixo do tapete. A gente está vendo desde o início o Toffoli de jatinho indo ver o jogo do Palmeiras com o advogado do Banco Master, o Alexandre de Moraes pressionando o presidente do Banco Central. A gente tem visto uma série de figuras políticas se movimentando e agora a gente está vendo o TCU atuando muito ativamente nesse caso. A gente viu que a liquidação do Banco Master foi muito plausível, muito em função de tudo aquilo que eles estavam fazendo, operando, muito alavancado, com uma série de irregularidades. Mas, mesmo assim, a gente está vendo essa classe política se movimentando para impedir que o caso vá para frente ou para silenciar, jogando, como eu disse, o máximo de merda para debaixo do tapete. Então, a gente tem aí o que pode ser talvez uma nova Lava Jato, um novo mensalão aí, né? Muito provavelmente tem muita gente envolvida, gente que a gente imagina, gente que a gente nem imagina, que tem atuado essas forças sombrias aí para impedir que esse caso avance, para fazer com que o Vaccaro ali não abra a boca, provavelmente negociando ali para que as coisas não saiam do controle, né? Então, o que mais me deixa intrigado nesse caso é como a gente se acostumou com esse tipo de notícia, né? Então a gente tem um escândalo gigantesco envolvendo ministro do STF da mais alta Suprema Corte. A gente tem esses entes atuando ativamente e saindo notícia disso. E a gente tem um Congresso covarde que não atua. É por isso que o STF se sente o dono do Brasil, um deus atuando por aqui, manda e desmanda no que quer e o que não quer. O Senado não faz nada, a Câmara dos Deputados não faz nada, o Congresso como um todo parece não se importar, muito em função deles terem rabo preso ali, né? Então, a maioria daquela galera, a maioria do Congresso, que é composta pelo Centrão, tem rabo preso. A gente está vendo nesse caso do Banco Master. Então, eles têm medo de atuar. A população parece estar cansada. Então, parece que está meio anestesiada de tanta notícia sobre corrupção que sai. E eu não vejo muita perspectiva de mudança. Então, eles mandam e desmandam, se envolvem com os casos. A gente tem o Alexandre de Moraes atuando em caso que ele é parte. A gente tem o Toffoli descaradamente atuando. Então, é uma coisa ali que gera até um pouco de desgosto na gente, né? Mas a gente faz parte do Brasil e a gente tem que atuar ativamente por essa mudança, né? Então fica o nosso alerta aí para esse caso do Banco Master. É um caso que pode provocar uma avalanche de consequências para muita gente grande aí da política brasileira. Indo para nossa última notícia, a gente tem o Lula provavelmente vetando o projeto de anistia. A gente já sabia que isso ia acontecer, ele já tinha falado isso outras vezes, embora a notícia diga que que as pessoas ao seu redor peçam cautela, não faria sentido nenhum ele assinar essa mudança para beneficiar as pessoas envolvidas ali no 8 do 1, né? Principalmente levando em consideração que isso ia beneficiar o principal rival político dele, que é o Bolsonaro. A gente sabe que seria justo até, não em relação ao Bolsonaro, mas em relação àquelas outras pessoas que foram somente massa de manobra para o próprio bolsonarismo, né? Então a gente sabe que tem pessoas de bem, tem pessoas que nunca cometeram um delito na vida e pegaram 20 anos de cadeia. A gente tem o caso da Débora lá, a moça do batom, né? Então nada justifica. Então eu acho sim que esse projeto tem que passar e acho que vai acabar passando, tá? O Lula vai vetar, vai gerar esse desgaste com o Congresso, que já está desgastado a relação dele com o Congresso, né?
mas pelo menos ele mantém ali a moral com a sua classe política, né? Com o seu apoio, ele mantém seu apoio popular com aquelas pessoas que já estão com eles, né? Provavelmente ia ter um ruído, vai ter um ruído se ele acabar surpreendendo ali, né? E assinando essa mudança. Então, pelo menos não assinando, ele nada muda na relação dele com o Congresso, já está desgastada mesmo, e ele mantém ali a moral com os deles, né? Os dele. Mas a gente sabe que o Congresso vai acabar derrubando esse veto do presidente e vai acabar passando. Eu acho que nem se o Lula concordasse ele assinaria, tá? Eu acho que não compensaria diminuir o capital político dele com aqueles que já estão com ele para que essa medida passe, uma vez que o Congresso vai acabar passando de qualquer forma, né? Então, essas foram as notícias do dia. Esse foi o No Front de hoje. Eu fiquei um tempo aqui sem aparecer, fiz alguns vídeos, não apareci, mas reestruturei aqui, tô tentando trazer de uma outra forma, que eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que, embora eu tenha uma certa comunicação, eu ainda não tô totalmente adequado, né? Eu tô falando quase tudo aqui sem ler, só com as notícias na cabeça, fiz algumas anotações aqui só para caso bater o olho e não esquecer de alguns pontos importantes, mas eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído aí com a vida de vocês. Até o próximo No Front, na quinta-feira. Fui!